Angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. Bom dia, oficialmente. Abra aí sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 30. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete. Santidade ao Senhor. Isto aqui é muito sério, santidade ao Senhor. Vocês sabem que o sacerdote ele utilizava portanto, é como se fosse uma tiara ali, havia uma lâmina e ali estava escrito santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor é um famoso lema das Escrituras. A santificação é um requerimento universal e que, segundo o livro de Hebreus, sem esta, ninguém verá ao Senhor. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 14. Nós fizemos um estudo sobre santificação no início desses nossos cultos matinais. Não sei quantos de vocês se lembram. E não lembro quantos de vocês acompanharam. Talvez eu repita esse estudo algum dia desses, porque eu penso que ele é muito, muito interessante. Nós podemos aprender muita coisa. De certa forma, esse estudo de hoje, ele aborda o mesmo assunto de uma outra maneira, mas eu creio que vale a pena nós retornarmos nesse estudo que eu estou citando. O significado bíblico de santificação parece que está obscuro para muitos e muitos cristãos. Para muitos, é como se existisse uma entidade chamada justificação comunicada. Eu quero revisitar esses termos com vocês, porque talvez não esteja muito claro para todos. São alguns termos que parecem que são um pouco técnicos e a gente simplesmente vai jogando eles assim e parece que às vezes não faz muito sentido. Então vamos revisitar esses conceitos. Eu sei que a maioria de vocês já conhece, mas só para refrescar a memória. O que seria a justificação? Bom, Jesus morreu por mim e no processo de julgamento, se eu compareço perante o tribunal divino por conta própria, certamente eu serei considerado culpado, não é? Aí não tem dúvida. Quando, porém, aceito Jesus como meu advogado, eu aceito a sua graça. Ele me cobre com a sua justiça, a justiça dele me cobre. E este é um evento pontual, que acontece uma única vez e é suficiente para todos os meus pecados. Isso é justificação. Então, eu sou justificado. Eu era culpado e eu sou considerado justo. Simples assim. Era culpado por causa de todos os meus pecados e quando Cristo me cobre com a sua justiça, eu simplesmente sou justo. É a substituição. Ele morreu por mim, pagou os meus pecados, eu aceito, então ele me cobre com a sua justiça e eu sou considerado justo. É um evento pontual. Acontece uma única vez e é suficiente. O que seria então a santificação? Aí é onde está a confusão. Aí é onde é que fica a confusão. Muitos creem que é aquilo que eu faço para eu me tornar cada dia mais parecido com Jesus, cada dia mais santo. Devemos nos assemelhar mais a Jesus? Sim. Mas não confunda o desejo e o ímpeto de se assemelhar com Cristo com santificação. Por quê? Aí existe um triquezinho, existe uma pegadinha, uma confusão. Para muitos é como se existisse, como eu falei, uma justificação comunicada que nós podemos acumular, de modo que nós nos tornamos mais e mais justos em nós mesmos. E na proporção em que temos mais dessa justiça dentro de nós, menos nós necessitamos da justiça imputada de Cristo. Percebe o perigo?
Olha aí o perigo. Ah, eu estou me tornando cada dia mais santo. Eu estou acumulando mais e mais justiça, porque eu abandonei isso, abandonei aquilo, estou ficando cada dia mais santo, cada dia mais justo. Ah, eu nem preciso tanto daquela justiça que eu precisava lá no passado, eu nem preciso mais. Eu estou cada dia mais santo. A fraqueza e a pecaminosidade do cristão, dentro dessa teoria, que está em crescimento, chegariam num ponto que terminariam, finalmente. E uma justiça interior plena, antes do retorno de Cristo, é alcançada, é acumulada. Então, ó, cheguei num patamar aqui que eu já atingi um nível de justiça própria. Então, já não necessito mais da justiça de Cristo. Já sou santo. Já sou muito bom. Já sou perfeito. Inclusive tem um meme, tem um sticker que roda por aí, não sei quantos vocês conhecem, mas tem uns camaradas por aí que acreditam, que pregam inclusive essa doutrina do perfeccionismo. Eles não aceitam essa expressão de jeito nenhum, né? Mas eles pregam essa teoria do perfeccionismo, né? E tem um camarada desses que prega isso aí, que a foto dele é colocada ali, né? E embaixo escrito perfeito. Então, quando alguém falou alguma coisa assim que você concorda demais, o pessoal usa esse sticker. Perfeito, perfeito. Ok. Mas, em suma, muitos pensam que justificação é aquilo que Cristo faz por nós e santificação é aquilo que nós fazemos por Ele. Mas existe um equívoco aí. Existe um equívoco aí. A noção correta da santificação pode também ser vista como justiça comunicada, mas de uma outra perspectiva. Não quero confundir, mas acompanhe aí comigo, ó. É uma justiça comunicada, mas de uma outra perspectiva completamente diferente. Nós podemos concebê-la como participação na vida de Cristo. O que nos é comunicado é o controle do Espírito Santo sobre nossa vida. Então, o Espírito Santo controlando a nossa vida. A justiça de Cristo, em nenhum sentido, é nossa à parte ou independente de Cristo. Tal justiça sempre vai pertencer a Ele. A justiça sempre é dele. Sempre. E sempre. De modo nenhum, essa justiça nos pertencerá. Sempre será dele. Porque se essa justiça nos pertencesse de alguma maneira, então, se esse fosse o caso, a santificação acabaria tendo o mesmo efeito do pecado, porque ela nos separaria de Deus. Entendeu o que eu quis dizer? Suponhamos que a justiça nos é concedida, comunicada, conferida e então nós nos apropriamos dela, agora eu tenho. Agora que eu tenho, eu não preciso mais da dele. Se eu não preciso mais da dele, essa justiça vai ter o mesmo efeito do pecado, porque ela me afasta dele, assim como o pecado me afasta de Deus. Entende? Então, a justiça sempre e sempre será de quem? Dele. Ele nos cobre com sua justiça? Sim, mas a justiça nunca é minha, é sempre dele. Por isso, o ensino de que Cristo nos concede uma justiça que atua independentemente dele e de que em algum ponto da história já não precisaremos mais dele, não é algo que tem base nas Escrituras. Não existe base nas Escrituras um momento em que eu não vou mais precisar orar, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não vai chegar esse dia. Na verdade, escatologicamente falando, esse dia chega na glorificação. Quando Cristo retorna, então eu sou glorificado, sou levado ao céu, perfeito e tal. Ok, aí sim, na glorificação, aí então eu posso dizer que eu sou santo no sentido de não ter mais a natureza pecaminosa. Aí sim. Mas hoje, eu e você, como nós, naquele outro estudo que eu vou repetir qualquer dia desses, nós, da perspectiva bíblica, eu sou considerado santo, sim, a partir do momento que eu entendo
que a justiça de Cristo é colocada em mim porque ele me declara santo. Mas deixa esse detalhe para quando nós voltarmos nesse estudo. Ok? Portanto, o ensino de que Cristo nos concede uma justiça que atua independente dele não tem base nas Escrituras. Santificação não é uma qualidade que o homem possui nele mesmo, mas é uma qualidade de vida derivada de Deus. Assim, quanto mais vivemos a vida cristã, mais nos tornamos submissos e dependentes de Cristo. Nesse sentido, a santificação depende da mesma fonte da justificação. Se a justificação é a justiça de Cristo creditada em nosso favor, a santificação significa o senhorio, o controle de Cristo sobre nossa vida. Alguns pensam que a santificação é um tipo de halterofilismo espiritual, né? Alguns pensam que é isso. À medida que se exercitam, mais fortes se tornam, até o ponto de não mais precisarem de Cristo para erguer os pesos. Eu já me exercitei tanto que agora eu fiquei forte o suficiente para levantar o peso sozinho. Em realidade, no exercício da verdadeira santificação, a única coisa que desenvolvemos é a consciência de nossa fraqueza. É incapacidade e absoluta dependência dele. Então, quanto mais forte você se tornar espiritualmente, mais você vai perceber a sua fraqueza. Quanto mais perto de Cristo, maior a sua noção, a sua percepção do tamanho da pecaminosidade e o anseio de estar perto dele. O próprio Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Quanto mais perto dele, mais percebemos nossa imperfeição e mais nos sentimos necessitados de estar na sua presença. E que eu e você nos sintamos cada dia mais necessitados de estar na presença de Deus. Amém, meus queridos? Amém? Que assim seja na minha e na sua vida. Deus abençoe cada um de nós. Eu desejo a você um bom dia.